nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Salve todo mundo de Deus, Pai, Senhor. Alegria poder retornar essa revelação. Nessa feita, conheci o pastor da igreja, é pastor também. Privilégio de poder conhecê-lo e agradecer pelo convite do Israel. E diz aos irmãos que oram por nós, que a gente está muito cansado. Ontem tivemos 3 períodos na consagração de manhã, à tarde ministrando os obreiros e à noite o grupo do Bem Casado Sênior. Sabe o que é Bem Casado Sênior? São os casais acima de 65 anos. E onde foi o nosso dia. Né? Então, aí depois temos como se bebe, o fim do vídeo era mais de meia-noite. Acordei cedo hoje para ministrar lá no Pastor Marcinho, encerramento do trimestre, e me deram quase 2 horas para pregar. Então, cheguei em casa muito cansado e descansei um pouco para estar aqui cooperando com a igreja do Senhor. Como hoje é o culto dos homens, a palavra é dirigida para os homens. Amém, irmãos? Então, hoje Deus vai pegar eu e você. Deus vai dar uma mostrada em nós dois, amém? Tanto eu como você. Então, nós que somos esposos, vamos realinhar essa agenda com a agenda do céu. Não é que você não tenha sido ensinado, você tem sido ensinado pelo pastor da igreja. Mas Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele fala: não me canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós outros. Você já conhece, você já sabe, nós vamos estar só lembrando aquilo que você já sabe, amém? Para que, se por acaso estiver fora, voltar ao trilho de Deus, porque Jesus está voltando e vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Convido você inicialmente a abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Depois a gente vai meditando. Meu tablet caiu, então quebrou aqui a tela do tablet. Vou mandar trocar essa tela. Louvado seja o nome do Senhor. Então a estrutura que Deus colocou para o casamento diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa é a ordem que Deus colocou. Não pode perder. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Isso é um princípio bíblico que a gente não pode perder isso aí. Então a mulher não pode ser a cabeça da casa. Então o homem tem que exercer, tá? Não pode fugir da soberania. Vamos mais uma vez dirigir uma palavra de oração. Pai, da boa vontade, mais uma vez, Senhor, vamos trazer nossas vozes, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e sana a causa que não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. De louvo a Deus por essa rica oportunidade que concede de estar aqui nessa casa de oração, diante do teu servo, pastora Maria, sua esposa. Meu Deus, nessa noite o Senhor me trouxe para ser um canal, porta-voz da tua palavra. Portanto, convém que o Senhor cresça e que eu diminua e use, meu Deus, para edificar a tua igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Pode estar sentado. Muito bem. Liderança espiritual em casa, na família. Eu e você, homens, pai de família, temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos fugir dessa liderança espiritual. Então, um líder espiritual é um homem que convive com a sua esposa de maneira sábia. Alguma definição de colocar? O líder espiritual é um homem que sabe se comunicar biblicamente. Não é conforme a cultura do mundo, não é conforme o mundo, é conforme a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 4:11, aquele que falar, fale segundo os oráculos, ou seja, segundo a palavra de Deus. Então, dentro de casa, nós que somos maridos, temos que nos comunicar da forma bíblica, não conforme o mundo, amém? Porque o mundo jaz no maligno, e nós fazemos parte do reino de Deus. O líder espiritual é o homem que ama a esposa como Cristo ama a igreja, e como Cristo ama a igreja, de uma forma sábia.
sacrificial. Ele se entregou por ela. E assim devemos ser nós, esposos, amar a nossa esposa de uma forma sacrificial. Um líder espiritual é um homem que consegue discernir a condição espiritual da esposa e a conduz à maturidade espiritual em amor. Então consegue discernir a condição espiritual, que momento a esposa está, e ajudá-la, conduzi-la à maturidade espiritual em amor. Então daí você já está vendo que a responsabilidade do homem não é pouca. Amém, irmãos? Amém. Não é pouco. Nós já é casar, é só não é segundo o mundo, é segundo Deus. A coisa é diferente. A coisa é diferente, tá? Nós pertencemos ao reino, tá? E estamos em outro nível. Temos que ser sal, temos que ser luz, temos que ser referência. Então não é de qualquer jeito que nós vamos estar constituindo uma família, tá? Outra coisa, um líder espiritual é um homem que está ciente de quê? Dos perigos que a esposa enfrenta e sabe como protegê-la desses perigos. Então, o esposo, o líder espiritual, ele traz proteção para a esposa em todos os aspectos. Não pode negligenciar, negligenciou é pecado e já vai ter uma justa conta com Deus. Também o líder espiritual é um homem que honra a esposa. O que mais? Como a parte mais fraca, a trata como vaso frágil, como diz capítulo 1 Pedro capítulo 3, não é? Porque se a gente não fizer dessa maneira, o que acontece? As nossas orações não serão ouvidas, o céu se torna de bronze e Deus não ouve as nossas orações. Então são algumas coisas que nós vamos pontuar, daqui a pouco nós vamos comentar. Então, igualmente, vós maridos, 1 Pedro 3,7, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então a responsabilidade não é pouca, não, é muita. A gente precisa repensar nisso aí e ver se a gente está andando conforme a agenda do céu, conforme o reino de Deus prescreve por aqui a Deus. Então vamos apresentar mais duas definições funcionais de liderança espiritual. A primeira definição se concentra em um aspecto relacionado com o fato que nós somos o cabeça da nossa esposa, como diz Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Existe um termo que os teólogos usam, chama-se cabeça federal, né? Para descrever o conceito de uma pessoa que representa aquelas que estão sob o seu cuidado. Então Deus agora nos constituiu como cabeça da família, e agora a esposa e os filhos estão sob os nossos cuidados. Então, segundo a teologia, os teólogos chamam-se cabeça federal. Então, sob sua proteção. O cabeça federal é o indivíduo que é eleito, que é feito para representar alguém diante de uma entidade oficial ou de uma autoridade individual específica. Tem um autor chamado A.W. Pink que falou o seguinte: quando Adão pecou com Eva, tem também isso, como ser responsável diante de Deus, foi feito como cabeça federal. Quando ele apareceu, foi feito como representante legal de toda a sua descendência. E por isso, quando Adão pecou, todos os representantes foram contados pecadores. Ficou claro isso aí? Deus colocou Adão numa posição de exaltação. Como ele pecou, todos nós pecamos, tá? Então, quando caiu, todos caíram. Quando morreu, todos morreram. O mesmo foi com Cristo, o nosso Salvador. Quando veio a esta terra, também manteve uma posição de cabeça federal com o seu povo. Assim, quando se fez obediente até a morte, todos que foram representados por ele foram contados por justos. Todos que foram representados pelo Senhor Jesus estão justos. Não, quem está lá fora, quem não tem Jesus, quem não fez aliança com Jesus,
ele precisa rapidamente vir para debaixo da proteção do Senhor Jesus. Senão a coisa fica feia para ele. Tá? Então, quando ressurgiu dos mortos, eles ressuscitaram com ele. Quando ascendeu ao céu, foram considerados como ascendendo com ele. Como diz 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Então você vê a responsabilidade. Em Adão todos morreram, porque ele era o cabeça federal. E agora vê Jesus para ser o nosso líder, o nosso representante. Nós que fizemos uma aliança com Deus. Não é todo mundo não, só quem fez uma aliança com Deus. Como fala isso aí? Quem não tem essa aliança com Deus não está debaixo da proteção. Não está, ele está morto. É preciso que ele venha para a proteção de Deus, para que ele receba vida e vida com abundância. Você sabe que entenda isso, irmão? Tá? Então, a WP falou o seguinte: ser cabeça federal traz responsabilidades tremendas. É o nosso caso. Dentro da nossa casa, temos grandes responsabilidades. Por isso que a gente não pode, irmãos, andar sem ter ciência de como é que está o andamento das coisas, sem ter uma boa comunicação com a nossa esposa e também com os nossos filhos. Senão a gente está negligenciando essa autoridade que Deus delegou sobre a nossa vida. E Deus não tem pacto com negligência. Deus não tem. Então é necessário que a gente, enquanto servo de Cristo, entendamos a nossa responsabilidade e façamos conforme prescreve a palavra de Deus. Por isso que eu gosto muito do texto de Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então sempre falo no curso de obreiro, a gente não pode sair de casa sem ler a Bíblia, sem orar. Tem que sempre ter a nossa vida norteada pela palavra de Deus. Não podemos perder esse viés de comunicação, de nos comunicar, de orar, de ler a Bíblia e ter essa alegria, para a gente não levar uma vida cristã no automático lá fora e dentro de casa, e não saber como é que Deus quer que nos comportemos aqui, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos numa posição muito elevada, mas também temos muitas responsabilidades, e nós vamos prestar conta de tudo diante de Deus. A Bíblia é clara: cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Então, eu e você, meu irmão, nós que somos casados, vamos prestar conta de como desempenhamos a nossa liderança espiritual dentro da nossa casa. Entenda isso. Vai haver esse ajuste de conta. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 14, são versículos bem conhecidos, mas nós vamos reler para os irmãos relembrarem esses textos, tá? 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés representa a lei, tá? Até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, tá? Foi até o 14 que eu falei. Então, a morte reinou sobre todos esses. Adão representava todos nós, cada ser humano, já falei isso para os irmãos. Embora nem todos tenhamos pecado exatamente da mesma forma como ele pecou, como ele foi desobediente, como ele recebeu orientação de Deus, que hoje eu e você recebemos orientação pela palavra de Deus, pela ministração do nosso pastor. Por isso que eu sempre falo sobre ele, não podemos vir para o culto sem trazer lápis e papel para anotar o tema da mensagem e o desenvolvimento de toda a mensagem. Porque a gente precisa ruminar, precisa repensar aquilo que nós ouvimos. Precisamos ser crentes bereanos. Amém, amados? Bereanos, aquele que examina. Então, falando de uma forma prática, o que significa ser o cabeça da mulher? Significa que eu e você, irmãos, somos responsáveis. Eu e você não somos apenas responsáveis por presidi-la, mas também por prover para ela. Se bem que hoje em dia tem muitas mulheres que são a principal agente
congresso Ragai ano passado, e teve uma das palestrantes que ela falou numa classe, que ela e o marido era uma situação financeira excelente. Ele ganhava muito dinheiro, trabalhava com dólar, e chegou um momento que deu uma quebra na empresa e ele ficou a zero. E ela começou agora a ser a líder financeira da casa. E ela viu o esposo muito triste, porque ele sempre tinha liderança. Inclusive, ele tinha estimulado ela para parar de trabalhar, porque ganhava muito dinheiro, casa boa, aquela coisa toda. E de repente acabou toda a monotomia. Os filhos tiveram saído do colégio particular, tiveram que ir para o colégio público, mudou toda a forma de viver. E a mulher viu isso, que o marido estava ficando muito triste. Ela falou: meu filho, eu posso ser a provedora do lar, mas você continua sendo cabeça da família. Você é a cabeça, eu estou aqui para ouvir a sua diretriz. Assuma a sua responsabilidade como cabeça da família. Amém, irmão? Minha irmã, que era livre para você, que quer passar a ser a cabeça. Isso contraria princípio, irmão. Cuidado, andamos segundo princípios exauridos na palavra de Deus, não tem jeito. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. Salmo 108, versículo 2. Deus exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Não pode a sua provedora agora vou mandar em casa, manda nada. Fala para o seu esposo que ele tem que exercer a liderança, senão ele está em pecado. Amém, amado? Amém. É desse jeito. Vamos lá. Em última instância, você tem a responsabilidade pelo que estiver acontecendo na vida da sua esposa, de estar para o que ela está fazendo e de como ela está. De tudo que envolve a vida da minha esposa, da sua esposa, você que é casado, você tem que saber de tudo que faz com ela. Essa responsabilidade Deus colocou sobre as nossas vidas. E não podemos sair pela tangente, não. Não tenho tempo, estou cansado, trabalhei demais. Isso é um problema. Isso é um problema e é pecado isso também. Tá? Construir família, você agora é uma nova criatura, você vive sob o padrão do reino de Deus, e você é discípulo de Jesus, você é um seguidor do nosso mestre e tem que andar segundo prescreve o reino de Deus. Amém? A palavra é essa. A palavra é essa. Não tem como passar isso aí, não. Não tem como falsear a palavra de Deus. É simples assim. Tá? Então, é minha responsabilidade para com a minha esposa conviver com ela de maneira sábia, santificá-la e protegê-la. É minha responsabilidade como esposa. Não interessa a minha limitação. Eu tenho que saber tudo que se passa dentro da minha esposa e tenho que auxiliar tudo e tudo, porque eu vou prestar conta. Eu não sei se você trabalha assim. Eu trabalho desse jeito, eu trabalho da maneira que eu procuro pensar biblicamente, tá, irmãos? Eu escolhi a Bíblia várias vezes por ano, já li a Bíblia dezenas de vezes para que eu possa pensar biblicamente nas minhas atitudes, porque eu vou prestar conta dos meus atos. Sabe que entendemos isso, tá? Um conselheiro cristão chamado Jay Adams, ele aborda isso muito bem. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. 1:22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor Jesus, né? Onde Paulo escreve a liderança de Cristo sobre a igreja. Se o marido desejar saber qual é o aspecto de sua liderança sobre sua mulher, que se assemelha à liderança de Cristo sobre a igreja, pode descobrir nesse versículo. Diz ele: Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu, ou melhor, pela igreja a qual sou corpo. Em outras palavras, todas as coisas que foram dadas a Jesus Cristo que foram dadas visando a sua igreja. Olha só, sua igreja. E ele exerce a liderança para a bênção e benefício da igreja. O poder, a autoridade, a glória, a honra e a liderança que Cristo tem à direita de Deus Pai, lhe foram dados para que ele os possa exercer e mediar para a sua igreja. A sua liderança é orientada para a igreja. E agora vamos ver nossa parte. A igreja é o seu corpo. A cabeça alimenta o corpo, nutre o corpo e cuida do corpo. A cabeça não procura
si mesma, mas se preocupa com o corpo, sempre enviando as mensagens que trarão restauração e oferecerão a segurança e o bem-estar das várias porções do corpo. A cabeça cuida do corpo e o preserva. Então é assim que nós, como chefe de família, como cabeça do lar, temos que, como Cristo faz isso com a igreja, nós agora, em menor proporção, temos que fazer isso com a nossa família. Ficou claro isso? Com a nossa esposa, com os nossos filhos, tá? A herança de Jesus Cristo envolve uma profunda preocupação pela igreja. Esse é o tipo de herança que maridos são chamados a exercer sobre suas esposas. Eles são cabeça sobre as esposas, tal como Cristo é cabeça sobre sua igreja. Isso significa que eles estão exercendo uma liderança independente, permanecer alheios no alto pedestal negativo. Enquanto suas esposas se ajoelham e se arrastam aos seus pés, negativo. Pelo contrário, é uma liderança que ministra a esposa, uma liderança que se interessa por ela, como eu já falei. É uma liderança de amor, que visa tudo que o homem pode fazer por sua esposa, em amor. Amém, irmãos? Em amor, não é de qualquer jeito, não. Cristo amou a igreja o bastante para morrer por ela. Não lhe dará, portanto, todas as coisas? É claro, diz Paulo. Assim cada um deve agir para com a sua esposa. Assim eu e você devemos agir para com a nossa esposa. Não se permite uma liderança arbitrária ou tirana. Tem pessoas que é crente, o pastor sabe disso, mas ele exerce uma liderança de casa tirana. Os filhos não têm voz, a esposa não tem voz, a voz é só dele. Irmãos, isso não significa que ele não pertence ao reino de Deus. Ele até levantou a mão, ele até aceitou Jesus, mas ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. É em amor que a gente exerce essa autoridade delegada por Deus, essa liderança espiritual, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, inclusive na nossa liderança espiritual dentro da nossa casa. Tem que glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então a liderança é amor, é dar-se de si mesmo, tá? Não é só tirar o dedo, não, negativo. Ao lhe dar a posição de cabeça, Deus deu um uniforme provavelmente grande demais. Você ainda deve crescer para ocupá-lo por completo. Então, o uniforme que Deus deu para a gente é grande e a gente deve crescer. Isso fala de maturidade, isso fala de semelhança com Cristo, crescer no caráter cristão. Como fala as nove qualidades do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio, que fala do fruto do Espírito e suas qualidades. Então, uma roupa grande para a gente crescer, tá? Por isso que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 4, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Outro texto fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, cada dia que passa, nós nos tornamos mais semelhantes com o nosso Salvador, com o nosso, inclusive dentro da nossa relação familiar. Amém, amado? Dentro da relação familiar. Você vê, eu participo do BC6. Irmão, tem gente lá que está completando 60 anos de casado agora e sentando para ouvir a palavra de Deus. 56, ele está fazendo agora 43 anos em maio. É tudo com 40, 35, 55, 60 anos. O mais idoso lá do nosso BCC, ele tem 87 anos, não perde uma reunião. E pasme, ele é um excelente professor, viu? É professor de excelência. Você pode fazer aqui até esse tamanho. Você vai ver como o homem tem sabedoria por Deus para ministrar a palavra. Mas não perde uma aula, seja quem for, ele está lá para ouvir. Amém? Isso é para que a gente encha mais do uniforme que Deus concedeu para a gente, para que a gente se pareça mais com o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então aquela pessoa já aceitou
você sabe alguma coisa? Sabe não. Você está a ponto de você aprender a desenvolver alguma coisa. Eu, quando me formei na aeronáutica, quando vim para Brasília, é totalmente diferente do que eu aprendi lá. Eu tive que passar por um processo de readaptação para poder desenvolver meu trabalho lá naquela área. Tá? Então é assim, o uniforme é grande, fala aqui de aprendizado. E a gente tem, nós, enquanto discípulos de Jesus, temos que ter um coração ensinável. Nunca achar que já sabemos tudo, está com o pote cheio, negativo. Todos nós devemos estar aptos para aprender. Amém, irmãos? Amém. Sim. Você precisa amar sua mulher como Cristo na igreja. Sim, é verdade. Que sua esposa precisa aprender a distinguir entre sua posição como cabeça e sua personalidade. Quem está tentando alcançar essa posição. Então, trabalhar muito grande. Tem esposos que é mais fácil, mas tem outros que são mais trabalhosos. E o esposo vai ter que, em amor, repassar esse conhecimento para sua esposa. Não é autoritário, não é tiranamente, é em amor. Senão gera conflito. Aí, gerou conflito para resolver sua graça e misericórdia. Tá? Por isso que, de vez em quando, temos o quê? Casais cristãos divorciando. Por quê? Não andaram conforme a palavra de Deus. Irmão, não tem jeito. É a palavra de Deus que a gente vai pecar. É a palavra de Deus que ou nós vamos errar. Isso em todas as áreas da nossa vida. Principalmente numa relação conjugal, uma relação que é um relacionamento tão complexo. Você vive a vida inteira e é aprendizado direto. É todo dia aprendizado. É todo dia um e outro estar renunciando para que minimize os conflitos. Conflitos irão aparecer, mas quando há renúncia de um e outro, você dizer: eu te perdoo, eu te amo e vamos seguir esse trabalho. Amém, irmãos? Muitas pessoas não conseguem fazer isso. A gente até, que casal maravilhoso, daqui a pouco há aquela ruptura e quem tem prejuízo é o reino de Deus. Mas prossigamos aqui. Então, você precisa aprender a ser o líder amoroso que Deus exige que você seja, que eu seja. Quanto mais eu e você fizermos isto, quanto mais eu e você preencher esse uniforme, vivendo à altura dessa posição de honra que Deus deu a mim e a você de forma graciosa, mais fácil será para a sua esposa fazer as duas coisas mais difíceis que Deus exige dela. Quais são as coisas? Em primeiro lugar, ser submissa a mim. Lembra, ser submissa a mim, a sua esposa ser submissa a você. E com a outra, mostrar respeito, consideração por você. E às vezes tem que ver pessoas, mulheres sem respeito para com o esposo, tá? E crente. Então às vezes o esposo não soube construir isso e está agora colhendo aquilo que ele não observou ao longo da sua caminhada, tá? Aqui está a primeira definição. Um líder espiritual é um homem que assume a responsabilidade pelo governo da sua família. Vou repetir. Um líder espiritual é um homem que assume a responsabilidade pelo governo da sua família. Mas é uma responsabilidade que ele se preocupa. Mesmo questão dele de trabalho, irmãos, é um negócio tão sério. Esse tempo atrás, quando eu estava lá na Valparaíso, teve um pastor que estava quase louco, porque ele não estava cuidando direito da família. De repente, a esposa dele estava cometendo atos a ponto de ser presa onde ela trabalhava. A mulher estava fazendo falta pura do trabalho. Ela trabalhava no órgão público lá. E ela está fazendo coisas erradas para ganhar dinheiro. Ele falou: pastor, qual a loucura, minha mulher está aprendendo delito do trabalho. Isso trouxe muitas consequências danosas. Então é necessário sempre ter tempo de qualidade, sentar, conversar, saber como está o trabalho, saber os relacionamentos. Irmãos, isso envolve muito tempo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que se constrói um casamento de qualidade. Um casamento duradouro, longevo e de qualidade, de excelência. Isso que Deus quer. O pastor Gil está sempre falando lá desse casal que eu falei.
eles são referência para toda a igreja lá. Biblicamente, são nosso líder de oração. Líder de oração. Todo dia que vai ver o canal está fazendo mais de 80 anos lá, nossa referência na oração. Tá? Por quê? São pessoas de oração, pessoas que andam conforme a palavra. É isso que traz qualidade de vida. Se a gente não observar a Bíblia, a palavra, se a gente não amar a palavra, se a gente não amar a questão de vir para os cursos para aprender, com o coração aberto para ensinar, para receber as correções, porque a Bíblia, vocês conhecem, vou só recapitular, segunda carta de Paulo de Timóteo, no capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus, 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para quê? Para toda boa obra. É a escritura. Amém, irmãos? Ou eu ando conforme a escritura, ou eu vivo conforme a escritura, ou estou vivendo segundo o curso do mundo e eu estou pecando contra Deus. Tem que ter cuidado com isso. Tá? Então, a Bíblia existe as características do homem que está qualificado para a liderança da igreja. Isso fala para obreiros. E é exigido tanto do ancião quanto do diabo que demonstra incompetência no governo da sua casa. Aí para o obreiro a coisa pesa mais ainda. Fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, 4, 5, 12. Que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O diabo governe bem seus filhos e a própria casa. Tá? Todo homem deve governar a sua família, não como um tirano, não como um ditador, mas em amor. Amém, irmãos? Em amor, governar, mas em amor. Não é segundo o curso do mundo, não. Os líderes da igreja também devem ter bem esse papel. O líder espiritual, portanto, é um administrador. Em outras palavras, ele é um mordomo. Em 1 Aos capítulo 4, fala que esse mordomo tem que ser fiel. Não basta ser mordomo, não basta ser administrador, ele tem que ser fiel naquilo que ele faz. Ou seja, que ele busca excelência. Como diz Jeremias 15, versículo 19: quando apartarmos o precioso do vil, seremos como boca de Deus. Então, o servo de Deus ele tem que buscar sempre excelência em todas as áreas. E quem é casado, principalmente dentro da relação familiar. Porque a família, nossa família tem que ser luzeiro para o mundo. Amém, irmãos? Tem que responder essa luz em meio às trevas, em meio à escuridão. Tá? Que os nossos filhos cheguem na escola e ele não seja influenciado, mas ele seja um valor de influência onde eles chegarem. Enviemos o filho lá para viver. Lá sabemos que é caminhar, mas que o nosso filho seja bem discipulado e ele chegue lá e faça resplandecer a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, o pai, a mãe, tem que desempenhar bem cada um o seu papel. Não pode negligenciar. Ele administra a família de acordo com os princípios bíblicos, como já falei. Não que faça tudo sozinho, mas ele se certifica de que cada componente da sua família, cada membro da sua família, cumpra suas responsabilidades bíblicas. Cada membro, tá? Ele lidera com excelência, ele lidera com amor e ele sabe a função de cada membro da família. Ele também não é como um controlador que precisa participar de todos os projetos da família. Em vez disso, está ciente, está a par de tudo o que acontece na sua casa e sabe o que precisa ser feito. Mas também sabe delegar responsabilidades aos que são capazes e responsáveis por cumpri-la. Ou seja, ele não faz só porque senão ele morre, mas ele sabe delegar responsabilidade sobre aquelas pessoas que têm maturidade para cumprir. Ficou claro isso? Da função do líder. Então, autoridade não significa esmagar os talentos e dons da esposa. Não significa isso. Não significa tomar decisões sem fazer consulta a ela ou aos filhos. Por exemplo, eu estava quase 8 anos aqui com o apartamento fechado na Ceilândia. Estava morando no Paraíso.
E lá a gente fez a reforma, a casa ficou muito grande, vamos para isso. Chegou um momento que eu comecei a ficar cansado. Esse serviço em casa de lavar banheiro, tudo comigo isso aí. Lavar banheiro, lavar tudo esse negócio pesado na casa do filho. Eu estava muito cansado, garagem grande, não lembro. Vamos embora, vou entregar a igreja, vamos embora lá para a Ceilândia. Um apartamento quase pagando taxa extra, condomínio, mas a gente veio orando sobre esse negócio. E vida plenamente, realmente, Deus já deve ficar aqui, vamos embora, a casa realmente está muito grande. E graças a Deus estamos aqui, estamos bem, estamos satisfeitos. Amém, irmão? Não houve imposição, não houve um diálogo, tá? Os dois viram que a casa tem sala, 4 quartos, um quintal grande, garagem grande, tudo grande lá para a gente cuidar. É complicado demais. Nós estamos quase 70 anos, não, vamos embora, lá é melhor para a gente. E a gente veio, estamos felizes, estamos bem, graças a Deus, tá? Então, o quadro que a Bíblia apresenta é exatamente o contrário. O bom administrador sabe como fazer seu pessoal trabalhar. Se delega autoridade. Eu tenho um livro que fala o seguinte: de tudo que eu e você fazemos, só 5% não pode substituir. Mas do que você faz, 95% você pode delegar para as pessoas. Amém? Então, irmãos, é a questão de treinamento. Tem coisas que exigem o nosso tipo de treinamento. Agora, 5% não tem como delegar. Por exemplo, eu não posso delegar outra pessoa ser esposa da minha esposa. Amém? E outras coisas mais. Tá? Então, tem coisas que não dá para delegar. Mas a maioria das coisas que nós fazemos, com um treinamento, você consegue delegar. Amém, irmão? Então, tem pessoas que, só eu faço, só eu sei. Se não treinou ninguém em casa, não. Treinou os filhos, não. Treinou a esposa, treina e delega a autoridade. Cada um com a sua função. Fica fácil para administrar. Ficou claro isso? Então, o administrador sabe como manter seus filhos e sua esposa igualmente ocupados. Ou seja, ele não fica assoberbado, ele não fica sobrecarregado. Todo mundo tem um pouco de responsabilidade, um pouco de trabalho dentro da casa. Com certeza, aquele homem assentado dentro do juiz, à porta da cidade, era um bom administrador. Reconheceram em sua esposa toda a capacidade, forma de capacidade, toda a esforço de talentos recebidos da parte de Deus, e havia estimulado sua esposa a desenvolvê-los e utilizar. Isso fala da velha aliança, do Velho Testamento, quando o juiz estava na porta da cidade. Ela estava usando esses talentos e capacidade para benefício de seu marido e de sua família. É isso que faz um bom administrador. Por exemplo, você tem empresa e você informa a esposa, é complicado. De preferência, pode estar com ciência, até porque a vida é um sopro. De repente, há algum imprevisto, a pessoa vem a obra e como é que faz? Você vê um colega meu, eu liguei para o Paraná agora antes de vir para cá, um colega meu, recentemente ele perdeu a esposa, da minha idade. Ela se tornou de cabeça, caiu e já morreu na hora. E hoje, no aniversário dele, ele estava com a faca, que ele corta a cara, aquela coisa toda, e disse que a faca caiu, quando a faca caiu já assim no pé dele, cortou a pele e cortou o tendão dele. Então, irmão, não pode. De repente a pessoa vem a obra, o marido vem a obra, a mulher, não sei como é que está dando a empresa, não sei como é que funciona. Os filhos, não sei. Não, todo mundo tem que estar ciente, amém, irmão? Amém. Então, tem pessoas que não, tudo só assim, coisa escondida, não pode não pode esconder, tá? Sede, telefone, sede, não pode, tudo tem que estar transparente. O código do cartão de crédito, essas coisas, tudo o conto tem que saber. Tudo o conto tem que saber. Lá em casa tudo é conjunta. O Leandro com o meu cartão de crédito e com o meu cartão do meu pagamento. Qualquer coisa para lá e passa o cartão de pago. Tem assim de tudo. Não tem nada, já faz mais de quase 40 anos que a gente está assim. Tudo é 100%. Ela tem o cartão dela, ela tem meu cartão, não tem problema. E aí você fala, o dinheiro está lá, é seu, o dinheiro está aqui, é meu. Não, nosso dinheiro. Temos só uma bolsa. É assim que é feita a coisa. Tem nada de segredo, não. Amém? Eu sei que eu falei, se eu morrer hoje, já sabe que você tem uma aposentadoria para receber, é um dinheiro bom, vai lá e pega esse dinheiro, não brinca não, saiba gastar da forma correta, tá? E ter uma boa vida. Amém, irmãos? Que os homens em geral morrem mais cedo que a mulher, sim ou não? Em geral, os homens. Verdade.
3 minutinhos. Então, com certeza. Então, vamos lá. Realidade da vida, irmão. Ninguém aqui está semente, não, amém? Estamos aguardando o quê? Novos céus e nova terra. Não tem jeito. Quem quer ser arrebatado aqui? Levanta a mão aí. Ah, rapaz, então pronto. Vamos embora. Eu não sei como faço. Eu rapaz, vocês são bons sacrifício. Para mim é melhor estar com Cristo. Mas pelo amor de Deus, ficar por aqui. Assim funciona. Ou eu tenho prazer pelo céu, ou estou pegado muito aqui com a terra. Isso complica o meu relacionamento com Deus. Amém, amado? Eu tenho que estar bem flexível. Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Não tem esse negócio, não. Teve um dia que eu estava aí com problema de próstata. Como é que você está com câncer? Eu falei, vamos embora. Tive uma paz muito grande no meu coração. E daí passou o remédio. Esse remédio eu tomei, Jesus colocou a mão no outro que estava lá. Amém, irmão? Amém. Não é o tempo. Mas em algum tempo eu vou embora. Não tem esse negócio não, tá? Vamos lá? Muito bem. O bom administrador reconhecerá que Deus providenciou sua esposa como auxiliadora sua, tá? Está do seu lado, não está debaixo dos seus pés, está do seu lado para lhe auxiliar. E outra coisa, a gente tem que aprender a ouvir com empatia as nossas esposas. Amém, irmão? Tem pessoas que não ouvem com empatia a esposa, depois quebra a cara. Minha mulher falou, quis te ajudar, você não quis? Até queria te ajudar, mas você é cabeça dura. Tem gente desse jeito, irmão, cabeça dura. Não ouve, a mulher fala. Irmãos, eu tenho uma palestra que fala exatamente sobre isso. O pastor tinha problema sério e a mulher quis ajudar ele. Foi a vida inteira ele sendo um ditador, dominador. E quando ele foi fazer uma mentoria com outro pastor do Canadá, o pastor falou assim: que você não ama a sua esposa e quiçá você ama a Deus, você é um dominador, rapaz. Aí ele faltou o chão. Aí ele voltou para a mulher, pois é, eu tanto quis te ajudar, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos embora. Aí ele começou a aprender a desapegar das coisas. Ele tinha o domínio de tudo, o pastor, irmãos. Ele tinha o domínio de tudo, ele começou a aprender a abrir mão das coisas. Então saibamos ouvir a nossa. O meu tempo acabou, tá? Então, ele se lembra da palavra que diz: o que acha uma esposa, acha o bem. Ele não reputa sua esposa, alguém que precisa ser arrastado pela vida fora. Pelo contrário, pensa nela como uma bênção de Deus, útil, preciosa e maravilhosa. Ela é uma auxiliadora e, como tal, ele permitirá que ela o auxilie, ela a estimulará e a ajudará. Amém, irmãos? Que recebamos gratidão.